Para entender como a gente pode atrapalhar o luto, a gente tem que olhar para as fases do luto, que são 5 fases, ok? Essas 5 fases do luto aqui, elas são clássicas na psicologia, elas foram, pelo que eu lembro, definidas por uma psicóloga, deixa eu ver se é norueguesa ou eu sei que era nórdica, Elisabeth Kübler-Ross, tá? Curtiram meu alemão, né? Mas sim, é uma psiquiatra chamada Elisabeth Kübler-Ross. Nos anos 60, ela publicou um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, certo? E eu estou verificando aqui para vocês da onde ela é, mas tudo indica... É isso, Suíça. Ela é uma psiquiatra sueca, né? Perfeito. Que estabeleceu aí essas 5 fases do luto, certo? Quais são as 5 fases? Aqui no livro, claro, tem tudo explicadinho, mas eu vou revisar para vocês aqui na live. Quais são as 5 fases? Nós temos primeiro a fase da negação, ok? Depois temos outras fases, mas vamos uma por uma. O que acontece na fase da negação? Essa é uma fase curta, certo? Em que você, confrontado com a notícia da morte da pessoa, começa a verificar se aquilo realmente aconteceu. Então você recebe a notícia da morte de um amigo e você fica tão impactado naquele primeiro momento que você começa a dizer, não, peraí, deve ter alguma confusão acontecendo. Você liga, você procura na internet, no perfil do Face dele, você liga pra mãe e tal. É muito mais fácil num primeiro momento em que você recebe uma notícia muito ruim, é um impulso natural, que você duvide daquela notícia. Essa é a fase da negação, é a fase em que você está duvidando daquela notícia, certo? Essa é uma das fases mais curtas. Para a maioria das pessoas, essa é uma fase curtíssima, porque é assim que você realmente confirma aquela informação. Talvez você ligue para a mãe do seu amigo, ou talvez você verifique mesmo a informação na internet. Essa fase passa, porque, claro, a maioria de nós não é capaz de se enganar num nível tão alto. Então essa é a fase mais curta, tem a ver com a verificação obsessiva de informações, certo? E é super rápida essa fase. A segunda fase, nós estamos falando aqui, como vocês já sabem, da fase da raiva. Essa fase tem a ver com você mentalmente confrontando esse fato e tem principalmente a ver com você identificar ou se revoltar com a injustiça da situação. Então é aquele famoso momento em que você pergunta, pô, por que ele? Por que agora? Né? Você olha para a realidade e de alguma forma você quer batalhar contra a realidade, né? É aquela fase em que você procura culpados, em que você, vamos dizer assim, manifesta o quão injusto você tá. Você considera aquela situação, como injusta você considera aquela situação, ok? Nesse momento da fase da raiva, é comum que a pessoa que está em luto fique mais arisca. Então você vai ver que nessa fase as pessoas tentam se aproximar de você para te consolar, e é normal que você fique meio bravo e queira mandar as pessoas embora e sai da minha frente, me deixa quieto. Essa é a fase da raiva. Agora, qual é a terceira fase? Nós estamos falando da fase da negociação / barganha, tá? Então, vou escrever aqui barganha, porque é o mais comum. Que fase é essa? Essa é a fase em que você se pergunta, e se? Basicamente isso. Você já não está revoltado com a injustiça da situação, mas você está revoltado com as realidades paralelas que não aconteceram. E se naquele dia ele tivesse saído mais cedo? Imaginando um acidente de carro, né? E se a gente tivesse pagado um tratamento mais caro? E se eu tivesse, no leito de morte dele, feito uma oração com ele? Eu sei que ele ia gostar disso. E se eu tivesse visitado mais ele nos fins de semana e ajudado ele com aquela coisa que ele sempre me pedia ajuda, mas eu sempre esquecia de ajudar? Né? No estágio da raiva, você está olhando para a injustiça da situação e desenvolve uma raiva em relação aos outros. No estágio da barganha,
você olha para si mesmo e começa a se questionar sobre a sua responsabilidade nisso tudo e como você gostaria de ter voltado atrás e tratado essa pessoa diferente. Ou ter feito alguma coisa em volta dela para que aquilo não acontecesse. Agora vamos lá, qual que é o quarto estágio? E conforme a gente vai passando por esses estágios, eu quero lembrar você de algumas coisas. Primeiro, cada estágio é melhor do que o anterior. Então é muito melhor você estar na fase de barganha do que na fase de raiva, e muito melhor você estar na fase de raiva do que na negação, porque conforme você vai chegando em direção à quinta fase, você vai processando e aceitando o luto. Quanto mais perto da quinta fase você está, melhor você aceitou a morte daquela pessoa. O processo do luto é um processo de fazer as pazes com a realidade. Qual realidade? A realidade de que aquela pessoa não está mais aqui e de que não há nada que a gente possa fazer para trazê-la de volta. A gente precisa olhar para a realidade da morte e ter muita consciência de que todos nós vamos morrer. Você pode morrer pobre, rico, com saúde ou sem saúde, bonito ou feio, você pode morrer casado ou solteiro, mas você morrerá. E quando a gente olha para a vida com os óculos da morte, a gente dá um novo valor para a vida. E isso é importante. Quando você olha para a pessoa que mora com você, talvez a sua mãe, talvez o seu pai, o seu esposo, a sua irmãzinha, e eu quero que você, da próxima vez que a sua mãe der tchau para você e sair para trabalhar, ou que o seu pai der tchau para você e sair para pegar o carro, eu quero que você olhe para o seu pai e para sua mãe e lembre, naquele momento, assim que a porta bater, pode ser a última vez que você vê o seu pai e a última vez que você vê a sua mãe. E a pergunta que você precisa se fazer todos os dias é: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu teria amado essas pessoas? Eu teria sido grato por tudo que elas me fizeram? Ou esse último dia da pessoa na minha vida teria sido um dia em que eu mais gerei problema do que gerei solução? Um dia em que eu mais incomodei do que servi? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. É muito bom olhar a vida pela lente da morte. E o luto nos permite fazer isso. Porque, bom, você talvez passe pela fase de barganha e pense assim: eu gostaria de ter tratado ela diferente. Bom, imagina que a sua mãe já morreu, então. Do que você se arrependeria de não ter feito com ela se ela já tivesse morrido? Quais seriam os seus principais arrependimentos? Imagina que ela já morreu. Quais seriam os seus principais arrependimentos? Bom, surpresa, ela não morreu. Você pode tomar uma atitude em relação a esses arrependimentos agora. Você pode impedir que esses arrependimentos aconteçam no futuro. Só que, claro, a gente não dá valor para o que está em volta familiar todos os dias. Mas quando a gente perde, é óbvio que a saudade aperta muito mais. Então, vamos começar a olhar a vida com óculos da morte. Isso é bom. Isso não é macabro. Isso é bom. Certo? Vamos lá. Quarto, barganha. Barganha é o terceiro, né? Quarto é a depressão. Nessa fase da depressão, justamente, nós estamos falando sobre, literalmente, sintomas de depressão. Então, eu estava comentando com vocês ali que os sintomas de depressão aparecem no luto, e a grande diferença tem a ver com a duração desses sintomas. E nessa fase de depressão é a fase em que você está quase superando, certo? E depois do momento mais escuro vem o momento mais brilhante. Então a depressão é aquele momento mais escuro, mais confuso, um momento em que você vai estar mais desanimado, desmotivado, se desconectando das pessoas e dos lugares, certo? Talvez quando você estiver na fase de raiva e de barganha, você ainda se revolte contra o mundo externo, você ainda queira se abrir com as pessoas. Na fase de depressão é quando você realmente se fecha, ok? E você começa a lidar, a olhar de cara limpa para esse fato. E o fato é: a pessoa morreu.
E você olha de cara limpa e dói. Porque a morte é isso. A morte é uma coisa ruim que acontece com a pessoa no geral, né? Enfim. Você preferia que ela tivesse ficado mais um pouquinho, né? No geral. E dói. Só que pelo menos você tá olhando para aquilo na sua totalidade e não com uma fantasia que você está criando. Porque pensa só, na negação você está lidando com uma fantasia, a fantasia de que a pessoa talvez não tenha morrido. Na raiva você está lidando com uma fantasia, a fantasia de que se você conseguir mostrar como aquilo foi injusto, Deus ou o universo vão conseguir reverter aquilo. É uma fantasia. Na barganha, você está fantasiando com uma realidade paralela em que você pôde fazer outras coisas para aquela pessoa. Na depressão, você não tem mais fantasia. Você tem a realidade nua e crua olhando para você. E a realidade é, esta pessoa morreu. Ela não perguntou para você quando ela ia morrer. Você não conseguiu fazer tudo o que você queria antes dela morrer. A morte dela não foi perfeitamente justa. Agora fica com isso aí, né? A depressão é esse momento em que você contempla a morte da pessoa e ela te dá aquele baque de verdade, aquele soco de tristeza. E no fim, depois que você passa por essa depressão, e aqui o importante é que você vá se reconectando com as coisas importantes da sua vida. Você se reconecte com as pessoas importantes, se reconecte com as atividades importantes, se reconecte com, enfim, o que era importante para você antes da pessoa morrer, ok? Depois desse processo, você entra na fase de aceitação, que é, sim, a fase do final do luto. No momento da aceitação, você consegue lembrar da pessoa sem lutar contra essa realidade. É curioso que o luto, né, em português a gente chama de luto, que até lembra a palavra luta, né? Luto e luta é bem parecido, né? Porque até aqui é uma luta. Aqui a luta acabou. Então o processo de luto é o processo de parar de lutar, correto? Até aqui você está lutando, você está batendo no luto, você está dizendo não, 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 isso é muito ruim, eu não quero, eu odeio isso, é injusto, eu queria ter feito outra coisa. Na fase 5 você para de lutar. Então até aqui você está com a espada e o escudo na mão e aqui você larga a espada e o escudo no chão. É isso que acontece quando a gente supera o luto, a gente para de lutar. Perfeito? Eu vou até colocar aqui porque eu gostei dessa frase. A gente supera o luto quando para de lutar. É claro que na teoria é muito fácil dizer para a pessoa assim, pare de lutar, né? Como se eu estivesse vivendo o que ela está vivendo, né? Mas não. É um processo que tem que passar por essas 5 fases.